Diferente do Brasil, não existe creche pública. Dizem que europeu não toma banho. Cara, essas crianças holandesas não dão piti. Vocês sabem, né, que a bebê nasceu na Holanda e a gente tá criando ela aqui. Mas e aí, será que é diferente criar um filho aqui de outros lugares? Um beijo na mamãe. Dá tchau. Tchau, mamãe. Um vídeo super especial com duas mega convidadas. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto exciting. Vamos falar sobre criação de filhos, como é essa história de ser mãe na Holanda. Nós temos algo bastante em comum, somos as três brasileiras, moramos na mesma cidade e todos os nossos filhos nasceram aqui. Do lado de cá eu tenho a Luciana, que ela é fotógrafa aqui de Amsterdã. Inclusive, se você está vindo pra cá e quer fazer uma sessão fotográfica, ou se você já mora nessa cidade, entre em contato com a Lu, vou deixar o link pro portfólio dela aqui embaixo na descrição. E do lado de cá eu tenho a Carla. Vocês já viram ela aqui. A gente fez um vídeo juntas lá no restaurante do Rijksmuseum. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui, vou deixar um card. E ela, junto com o Dani, tem o canal Dux Amsterdã, falando sobre a cidade. Dá várias dicas de Amsterdã, conta sobre história, cultura, fala sobre Amsterdã que a gente vive. É bem legal. Recomendo o canal dela, vou deixar aqui na descrição. Vão lá e assinem. Quantos filhos você tem? 2 meninos. O Nicolas tem 3,5 e o Lorenzo 1 e 7, 1 e 8 já. Eu tenho uma bebê que vocês já conhecem, que tá com 2 anos e meio. E a Carla? Duas crianças aqui, uma a Alice mais velha que tá com 6 anos e o Arthur com 3 anos. Esse vídeo, na verdade, é uma dobradinha. Vocês estão achando, né? Não é pouca coisa. A gente começou essa conversa falando sobre gravidez, Parto e pós-parto. num vídeo que tá lá no canal do Dux Amsterdã. Então, se você não começou por lá, vá lá ver esse primeiro e depois eu volto aqui. Quer dizer, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Então, assim, mas o importante é que você veja os dois, que daí você tem o overview completo. Vamos lá, começando. Qual que é o maior desafio de criar filhos no exterior? Duas coisas, né? Uma que é o aspecto de você estar longe da família, desde eles não terem essa convivência direta com os avós, com os tios, com os primos, e da gente também estar sozinho aqui nessa empreitada de criar, sem ter o apoio, né, da família, até em termos práticos de ajuda. Minha família me visita e tal, mas assim, ver todo o processo, a convivência com os primos, estarem juntos no almoço de domingo, é uma coisa que eu sinto muita falta no Brasil. E o outro, eu acho que é também desafio cultural, né? De você estar criando um filho num país que você não tem o background cultural daquele país, você não cresceu aqui, você não sabe as musiquinhas que as crianças cantam, você tem um outro background. Quando você decide, né, ter um filho fora, quer criar ele numa cultura que é diferente da sua, você tem que ter claro na sua mente que ele vai ter a cultura da onde ele está crescendo. Claro que nós, sendo brasileiros, a gente também traz para eles o nosso background, mas a cultura do local é muito forte. Por mais que a gente cante, fale a nossa língua, eles vão ser muito mais holandeses do que brasileiro no fundo. Eles aprendem as musiquinhas em holandês e não as musiquinhas que você aprendeu quando você estava na escola. Embora algumas são a versão em holandês. Então, mas isso que eu ia da falar. A brasileira, minha né? filha Isso. começou a creche quando a gente voltou de São Francisco para Amsterdã. E a musiquinha do meu lanchinho vou comer, esquece. O que ela canta? Smakelijk eten, smakelijk eten. E a gente tem que cantar com ela em casa, que ela quer que a gente participe. E é a questão da língua, né? Eu ainda tô num processo de integração, então é mais difícil. Você tem que fazer um mix de cultura, só que a nossa família tem que entrar um pouco. É, bom, outro ela detalhe, também, né? todos Mas nós somos família 100% brasileira. Eu sentia que eu gostaria de me integrar na cultura holandesa antes de ter filho. Depois que eu tive a minha filha, eu sinto que isso é uma necessidade. É. A integração deles depende muito da sua. Principalmente com a escola, você vai receber amiguinhos holandeses. É. Mesmo que eles tenham amigos de outras nacionalidades, as crianças, elas falam Falam. holandês. E se você não fala a língua, você não consegue se comunicar com o amiguinho do seu filho. Então, assim, é o que você falou. Assim, se é legal e importante, em termos gerais, você se integrar, realmente. Quando você tem filho aqui, quando eles começam a ir pra escola, é assim, é fundamental. Principalmente se você coloca numa escola holandesa, que é a maioria das escolas. Você não vai pra uma escola internacional, isso é ainda mais forte. Sobre essa história de conexão com o Brasil e tal, vocês costumam ir bastante pro Brasil? a minha condição de estar aqui é essencial. Essa volta, pelo menos uma vez por ano, eu vou ao Brasil. E pra eles, nossa, eu sinto que é essencial. É uma outra tipo de vivência, que essa coisa de explorar, assim, aquela coisa mesmo com a natureza, tá descalço na grama, sabe? Tá numa piscina. Piscina não existe, não tem uma casa com piscina, é um luxo. Então a gente não volta com muita frequência, principalmente depois com 2 crianças, aí acaba tanto a logística quanto o custo de você voltar para o Brasil, fica muito 4 alto. passagens. 4 passagens para cruzar o Atlântico é pesado. Criança a partir de 2 anos você já paga
integral. preço integral. Sem contar E 12 horas no avião 12 horas com no avião. crianças. E pra você ir pra lá, você tem que ficar pelo menos 3 semanas. Você poder curtir, descansar com fuso horário. É um tanto das suas férias que você tem que comprometer, que são limitadas no ano. Agora, é claro que é difícil o lado da saudade que a gente sente. Tem Skype, WhatsApp, uma série de coisas pra comunicar, mas nunca é igual o abraço, contato físico. E também o que acaba acontecendo é que às vezes a nossa família vem pra cá também. Claro, não vem todo mundo. A convivência ela acaba sendo fragmentada também, não é? Isso é verdade. Não é mais aquela coisa que tá todo mundo lá convivendo junto. Mas aí também eu acho que tem um tanto de um perfil, personalidade de cada um. Eu lido bem com isso. Eu lido bem com essa distância. E eu sempre fui assim desde criança. Assim. As crianças pedem, querem. Eu quero ir, eu quero visitar a vovó. E o que vocês fazem para tentar manter essa conexão com a cultura brasileira? Nossa música é muito rica. Apresento vários discos que tem não só de músicas infantis, mas também a nossa própria MPB, que é maravilhoso, nossa sonoridade, livrinhos também. Gosto, eu acho importante. O casal, né, tanto eu quanto o Dani, nós dois somos brasileiros. Então isso é mais forte, porque não é só um transmitindo a cultura. A língua em casa é o português, então você já mantém o português mais forte. Claro que eles falam holandês, mas dentro de casa a gente fala português e a língua. Eu tento, assim, através de música, né, então eles conhecem muito palavra cantada, eles adoram Chiqueque, esse grupo. E eu acho também através da alimentação. Então, através da comida. É um traço da cultura. A gente faz pão de queijo em casa. E os amiguinhos holandeses não comem pão de queijo. Ou o arroz e o feijão. Uma série de Os coisas. filhos almoçam comida todos os dias. Uau! Não é sanduíche. Nesse aspecto a gente já tá virou adaptado. holandês, né? Se você não sabe do que a Lu tá falando, clica aqui e assiste esse vídeo em que eu falei sobre esse lance da comida. Vocês vão entender. Em casa a gente faz o lanche, mas na hora da janta, às vezes tem o arroz e o feijão, não todos os dias, porque eu também gosto de variar, mas tem o bolo de fubá, e eu acho que isso é legal. E aí tem a grande vantagem que é a riqueza deles estarem adquirindo as culturas. Claro, eles desenvolvem a própria cultura deles, mas que eles vão ter também esse background que eu acho que isso enriquece. Legal. É um bônus, sabe? É uma coisa muito legal. Já começam desde pequenininho a saber das duas culturas, duas línguas, e até demais, né? Porque a cidade é muito internacional. Eles têm amiguinhos que também têm pais vindos de outros países. Como que funciona essa história da língua, da comunicação das crianças? A minha filha nasceu aqui em Amsterdã. Com 1 ano, a gente mudou para os Estados Unidos, em São Francisco. E aí, com 2 anos, ela voltou para cá. No fundo, ela está exposta a 3 idiomas. E eu noto que ela está aprendendo os 3. E ela mistura as coisas. Então, assim, eu vejo, por exemplo, ela no dia a dia, ela começa a cantar parabéns, ela canta parabéns to you. Ela termina de cantar a versão parabéns to you e ela começa a cantar Lungs as Elephant, que é o que ela canta na escola, que é o parabéns em holandês. Claro que agora, né, o holandês está dominando o inglês, mas ela ainda tem bastante referência. E eu não sei o que isso vai dar. Sinto isso também. Nessa idade, principalmente, existe essa mistura. O Nicolas já falava muitas palavras em inglês. Agora está mais dividido a coisa, mais holandês e mais pro holandês do que português, na realidade. Porque o holandês está tomando mais espaço. O Lorenzo, mais português. Uma época eles assistiam muito desenho em inglês também, aí eu cortei só para fortalecer mais as duas línguas, mas eu acho que eles crescem meio trilíngues no fundo. Você tem filha mais velha, né? É o português e o holandês. O holandês, claro, quanto mais eles vão crescendo, indo para a escola, desenvolvendo o holandês, eu tenho a impressão que a minha filha é meio a meio. Ela fala fluentemente as duas línguas e ela tem consciência das duas línguas. Sempre teve, na verdade, desde pequena. Conforme ela foi adquirindo as línguas, ela sabia muito bem. Então, quando a gente vai sair encontrar alguém, algum amigo que ela não conhece, ela sempre pergunta: mamãe, que língua ele fala? Porque ela quer saber em que língua ela vai se comunicar. E em inglês ela não fala, embora com uma influência de desenhos, essas coisas. E ela chegou assim: eu sei contar até 10 em inglês. Então, aonde você aprendeu isso? Porque a gente não ensina nada de inglês, a gente sabe que eles vão aprender na escola, aqui eles ensinam o inglês como segunda língua. Ela sabe que existe o inglês, ela sabe que ela vai aprender, mas se alguém chegar falando inglês, ela não sabe. Mas ela sempre tem interesse pelas línguas. A gente esteve na Alemanha, e aí ela viu que lá eles falavam alemão, ela já chegou pra gente falando assim: mamãe, eu vou querer aprender alemão. Porque pra eu poder falar com eles também alemão. Isso eu acho uma coisa muito legal. Que eu acho que é uma vantagem de estar criando fora. Dois idiomas, a nossa língua, a língua deles. No seu caso ainda, eu acho que ela teve uma exposição maior ao inglês. Eu acho que diferente de vocês, a gente em casa, a gente tem um approach mais errado. Falam que você tem que manter a sua língua nativa com a criança. A gente fala português com ela, mas se eu vou ler um livro em inglês pra ela, eu leio em inglês. Se eu vou cantar uma música, eu canto em inglês. Então ela continua, mesmo não estando nos Estados Unidos, ela continua com bastante influência. Eu digo que não é recomendação, porque recomendam que você fale sempre a sua língua nativa para poder fixar.
isso de fato é verdade. Por outro lado, como a gente tem muitos amigos internacionais, é a forma natural pra gente. Vamos contar Beatles, vamos contar inglês. E já aconteceu também que você fala, realmente, eles falam, a teoria mantém sempre. Mas já aconteceu deles pedirem, eu quero que você leia essa historinha em holandês pra mim. E aí eu li. Eu até falo, olha, a mamãe pronuncia diferente. Claro, tem sotaque. É raro, a maioria das vezes a gente traduz. Às vezes a gente quebra a regra do que é o ideal com tantas coisas, né? Com que idade que começa a escola? Os dois têm mais domínio desse assunto do que eu, que tô chegando agora. Escola obrigatória a partir dos 5 anos. Mas você pode já começar na escola a partir dos 4 anos. Isso é a escola primária. A escola básica. Pela minha experiência, pela minha observação, a maioria coloca mesmo a partir dos 4 anos. Até que idade? É 12 ou 13? A escola básica até os 12. E aí, a partir de tu entra ensino médio, né, que é o Middle Bar School, até os 18. E aí, depois seria a universidade, o curso técnico, enfim, aí tem algumas variações. Porque, na verdade, o Middle Bar School já é diferente do que o ensino médio no Brasil. Você tem vários tipos de middle. Tem 3. Cara, eu vou te falar. É uma universidade. Exato. Isso é mais difícil do que aprender holandês. Assim, tipo, entender o sistema de ensino. E antes da escola básica, né, que começa aos 4, existe um ensino que é opcional, que é a pré-escola, Force Hall. Então, a partir dos 2 anos e meio, Que o ano que vem vai ser a partir dos 12. e aí, então, ela vai nessa pré-escola, que são alguns poucos dias por semana. E aí, depois, quando vai para a escola primária, aí sim são todos os dias, das 9 às 2 da tarde, depende um pouco da escola. Varia de 2 às 3. Cada escola tem um horário. E normalmente de quarta-feira eles saem mais cedo. E aí você fala assim, mas Ali, e se eu trabalho, o que eu faço com os meus filhos? Porque, tipo, né, existem creches. Diferente do Brasil, não existe creche pública. Como funciona aqui é o seguinte, você tem várias creches que são particulares, e aí você vai e você paga, e os preços variam de caro para muito caro. E o que acontece é o seguinte, baseado no salário da família, você entra com um pedido do governo para receber um reembolso. Então, você tem um subsídio do governo. Se você tem o seu filho na escola básica, aí existem escolas que não são pagas, mas aí você tem, então, a opção do que eles chamam de Kinderopvang, que é depois da escola, você pode pagar um extra, ficam com elas até a hora que você sai do escritório. Você tem uma estrutura que vão lá, buscam, deixam eles fazendo atividade. Eu acho isso sensacional. Tem algumas escolas que oferecem esse cuidado na própria escola. E assim, uma das vantagens de você criar também filho aqui, você pode dar um ensino bom para qualquer criança. Qualquer pessoa tem direito, com dignidade, a uma escola boa. A maioria das escolas aqui, dentro do ensino holandês, que é o ensino que é considerado público. Quem que não quer esse ensino vai para o internacional, que é uma escola que você paga uma mensalidade por ano. Agora, mas você não precisa disso, porque você tem escolas excelentes no ensino público. E aí o legal é a variedade das escolas. Você escolhe, você pode escolher escola montessoriana, Waldorf, escola católica. As escolas, elas não são pagas, mas tem um FII, uma taxa anual que você pode colaborar com a escola. Em torno de 250 a 300 euros por ano. Aluno por ano. Na verdade, assim, não é obrigatório, que se você realmente não tem condições de pagar, você pode fazer uma declaração para a escola. E quando a criança tem uma excursão, alguma coisa, você não paga nada. Por quê? Quer dizer, tá nesse custo. Aliás, Aí outra diferença, aqui não se usa uniforme. Uniforme, aqui não se usa uniforme. E material escolar. Você não precisa comprar livro, caderno, lápis, tudo é fornecido pela escola. Comida você tem que levar? A comida Os pais fazem o almoço das crianças e elas levam a marmitinha com sanduíche. Comem sanduíche e tá mais do que bom. E não reclame, viu? Tá comendo. É Pãozinho assim com manteiga, Europa. acabou. Tá ótimo. Então, eu tenho que explicar pra minha filha por que ela não pode levar pão com Hagelslag na hora do almoço, né? Hagelslag é chocolate granulado. Almoço de criança holandesa. Não é à toa, Holanda não tem a fama de ter as crianças mais felizes do mundo. Tem várias pesquisas que dizem isso. Eles comem mesmo, assim, minha filha tem vários amiguinhos que levam pão com chocolate granulado na hora do almoço. Como ser infeliz com isso, cara? Não dá. Não dá. E detalhe, quando eu fui escrever o Nicolas na escola, a diretora falou que eu não poderia mandar comida, outra coisa, porque todo mundo tem que comer igual, ele não pode levar suco e nem comida, tem que ser sanduíche. Mas é uma tendência, um aspecto cultural, que aliás a gente também já falou sobre isso. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar o card aqui do lado, sobre essa questão de tudo ser meio uniformizado, no sentido de a cultura como um todo, ela não incentiva essa história de você sobressair, de você ser muito diferente, de você se mostrar de alguma forma. Eu acho que varia mesmo de escola, porque Sim. na escola da minha filha pode, se quiser levar comida, alguma coisa legal. assim, não tem uma restrição. Embora o pão com Hagelslag é muito holandês e passa, mas se eles levarem doce, aí eles mandam uma nota dizendo que não pode. Uma vez a gente colocou um brigadeiro, veio reclamação. E outra aconteceu também panqueca. Faz a panqueca, só que a gente faz a panqueca sem açúcar. E aí veio, mas aí dessa eu mandei um bilhete
E eu falei, É um olha, amor, a panqueca né? é feita com leite, farinha, ovos, não tem nenhum açúcar nisso, portanto, é mais nutritivo do que uma Claro. fatia de pão. Eu não falei isso, mas a Mas ideia era é. essa. Que eu acho até que pra criança Isso que eu ia legal falar. ela não ser a diferente, sabe? Uma amiga que tava conversando sobre isso, ela falou que ela foi levar, tipo, mandar uns wraps, assim, todos cheios de... A filha começou a reclamar, falou, mas mãe, eu sou a única comendo isso na escola. Que é isso que você tá falando sobre a integração, né? De querer fazer parte. Mas tem um negócio que é altamente difundido, é que pais que trabalham têm o direito de solicitar ao seu empregador para ter um dia da semana. Na verdade, varia um pouco, se é um dia da semana, se são horas. Tem que ter um ano de empresa, pode pedir para cada filho até 7 anos de idade, um certo número de horas para você tirar, você cuidar dos seus filhos. Não é remunerado e a empresa não pode negar, mas comum. É o mamadar e o papadar. Se você trabalha 5 vezes por semana, você deixa de trabalhar você passa a trabalhar 4 dias e um dia livre você tem para ficar com o seu filho. É ultra comum ser segunda ou sexta para poder juntar com o final de semana ou a quarta-feira, que é o dia que a criança sai mais cedo da escola. Inclusive, eu tenho vários amigos holandeses, um dia fica com a mãe, outro dia fica com o pai e tem um dia da semana em que fica com os avós. E aí os avós se alternam do lado da mãe, na outra semana são os avós do lado do pai. Fantástico, é sensacional. Eu acho isso maravilhoso. Tem essa participação dos avós no cuidado, mas essa participação, ela não é extrema. Não é sobrecarregado Não é para os avós. sobrecarregado para os avós. Então lá eles participam, eles continuam com a vida deles. Eu acho uma coisa legal também, como você falou, é o papadar e o mamadar. E galera, os homens, a galera trabalha e faz mais do que as mulheres. A gente tinha exatamente isso, tanto eu quanto o R. A gente diminuiu nossa carga horária, então cada um de nós trabalhava 4 vezes por semana. Diminuiu a nossa renda, na verdade a gente fez a opção, que era a opção mais cara de todas, porque a gente continuava pagando 3 dias de creche e os nossos salários diminuíram 20% de cada lado. Não é uma opção barata, tem um impacto financeiro e também entra numa questão de escolha, né? Que eu acho que é outro aspecto cultural. Valorização do tempo livre, do tempo da família, em detrimento da posse da grana. Isso é super Holanda, eu acho que é uma coisa muito legal. Família em primeiro lugar, trabalho, dinheiro. Você tem um equilíbrio mais saudável entre profissão e cuidar de filhos, e eu acho uma coisa bem positiva. Você consegue continuar tendo a sua carreira, mas também tendo tempo para criar os seus filhos. E é um equilíbrio em vários sentidos, não é? Porque é um equilíbrio em relação ao tempo da trabalho e tempo da família, e também, por falar em crianças, tem crianças fofinhas passando aqui na frente. E também o equilíbrio de gênero, é isso que a Lu estava falando. É muito mais equilibrado essa questão de homem e mulher. Tem crescido nos últimos anos a participação masculina nas tarefas domiciliares na Holanda. Hoje em dia, por exemplo, fazer comida em casa é uma tarefa majoritariamente feita pelos homens, mas a criação de filhos ainda é uma que é dominada pelas mulheres. Tem várias razões por isso, mas ainda tem uma base sexista. E outras políticas públicas, por exemplo, a licença paternidade, que são 5 dias em detrimento de 4 meses da mulher. Enquanto isso não for equilibrado, não tem como a participação do homem ser A majoritária. licença maternidade eu acho assim bem ruinzinha, apertada do Brasil e de países nórdicos. Aqui na Holanda, a mulher, ela tem 4 meses de licença maternidade, sendo que ela tem que tirar antes da due date, da data prevista do parto. Então, na medida em que a criança nasceu, você tem 3 meses só com a criança e o pai tem 5 dias, sendo que 3 não são remunerados. Você não pode optar, que nem no Brasil, trabalhar até seu último dia para poder depois você ter os 4 meses. Não, você é obrigado por lei tirar ou 30 ou 45 dias antes, e aí então você só sobra 3 meses. As pessoas pegam mais um mês de férias ou pegam a carga do parental leave nesse momento, para você ter um período mais extenso. É verdade, pode ser usado assim também. É porque muita gente tem a imagem da Suécia ou da Inglaterra. A Inglaterra é muito melhor. Eu acho que é um ano também, França, Alemanha. Na Suécia, lá eles já estão caminhando um pouco mais no sentido da igualdade. Eles têm uma licença maternidade e paternidade, ela pode ser dividida, tem um percentual de horas, tem que ser tirada pelo pai. Eu conversando com um colega sueco, ele me falou que ainda é a maioria as mulheres, mas eu já acho sensacional que uma parte seja obrigatória ser o homem, porque isso também tira um pouco da carga da mulher no mercado de trabalho. Porque o homem teve filho, tá bom, ele vai ficar 2 diazinhos, umas semaninhas ali. Continua. Aqui na Holanda, esse aspecto é muito ruim. Embora tenha a licença parental que a gente falou já. Comparando com o Brasil, e aí eu acho que isso é uma base cultural, a participação masculina na criação dos filhos é muito maior. Posso falar até um tanto do que eu vejo na escola. Eu vejo muito os dois, pai levando, pai buscando, e mãe também. É balanceado. Eu não sei dizer nesse aspecto como é no Brasil, porque eu não tô lá vendo, não sei como tá hoje lá. Genericamente, não existe aqui o estigma de mariquinha porque tá fazendo o serviço de mulher.
não tem isso, sabe? Acordando de madrugada, o cara tá lá trocando fralda, cuidando da criança. Tem mais participação. Aqui é normal. Empurrando carrinho de bebê, é mais. Sem eu a acho que mulher é do mais lado, dividido. que é uma coisa que chama Sem a atenção. mulher do Muitas lado, vezes eu vejo tá o cara lá, mas a mulher tá lá dando suporte. É dividido, porque esse é o lance, né? Eu não que- gosto da ideia de que o pai, o homem ajuda. Não, ele não ajuda. Ele é tão responsável pela criação dos filhos quanto as mulheres. Seja lá a composição que for o casal. A responsabilidade é dos dois. Com o que as crianças brincam aqui na Holanda? Tem muito parquinho, né? Toda Então, esquina. A cidade é cheia de parquinho. E o bacana é que eu acho que o parquinho, esse espaço público, ele é aberto para todo mundo, para toda a classe social. Então a cidade tem vários parques. Muitos parques têm as piscinas no verão. Claro, né? Nosso enorme verão. Aquele final de semana. Mas não é aquela piscina que vocês estão imaginando, é uma piscina para crianças pequenas, é para você se molhar. Tem um lance, chove pra caramba, o inverno é frio. E aí, com o que as crianças brincam quando o sol não está brilhando? Eles têm alguns lugares que são alguns parquinhos indoor, pago, o Tunfun, tem o Balori, lugares. Tem museus, o NEMA é incrível, é um parquinho de ciência, basicamente, maravilhoso. O Museu Marítimo também é bem bacana. Umas lojas cafés conceito para crianças. Eu até mostrei num vídeo lá no canal do Dux Amsterdã. Eles têm assim uma lojinha que vende uns artigos bem bacanas, umas marcas legais. Aí tem uma área que é um café, onde você pode tomar um café, comer. E tem uma área para as crianças brincarem. E é uma opção bem legal pro frio, porque você tá num lugar fechado, tem uma área para as crianças brincarem. A gente pode tomar um café e conversar enquanto as crianças brincam. Isso também é uma coisa legal que eu acho que tem aqui. É um espaço que permite os dois, né? A integração da vida dos pais com as crianças é muito legal. Eu sinto bastante falta no inverno de opções aqui. Eu acho bem limitado, na realidade. Do que é frio nosso, não é o frio deles, Verdade. entendeu? Mesmo chovendo, com frio, neve, as crianças brincam fora. Nessa semana, eu fui ao zoológico com a turma da creche da minha filha. As crianças pequenininhas, de 2 a 4 anos, tinha alerta laranja de chuva e vento no dia. Choveu para caramba sem parar. A gente estava no zoológico. Todas as criancinhas de capa de chuva, galocha, ao ar livre. Chuva não é um impedimento para nada. Eles vão pro parquinho brincar no inverno, debaixo de chuva, no frio. Não importa, porque eles não ficam segurando criança dentro da Não sala dá. de aula, não. Põe um bom casaco, porque eles vão brincar do lado de Que fora. tem o lance. Não existe mau tempo, existe roupa inadequada. E se você quer saber como se vestir para um dia de chuva na Holanda, assista o vídeo que eu fiz um tutorial completo para você não passar apuros. Vou deixar aqui embaixo. Ficou bem legal esse vídeo. Muito obrigada. Sobre brinquedos, assim, que é bem comum aqui, que eu não conhecia no Brasil, que é a Loopfiets. Elas precisam se integrar na cultura, né? Qual que é o meio de transporte favorito holandês? Bicicleta. E aí, então, as crianças, elas têm uma bicicletinha pequenininha que não tem os pedais. Ela vai andando. Loop, em holandês, significa andar. Fiets, bicicleta. Então, é bicicleta de andar. Como eles aprendem, desenvolvem o equilíbrio sobre as duas rodas. Então, eles começam andando, mas conforme eles vão pegando o jeito, eles vão deslizando. E aí, quando eles vão pra bicicleta, eles raramente precisam de rodinhas. E eles já começam com a Loopfiets. Você vê uns pitoquinhos, assim, antes dos 2 anos de idade. Incrível. Assim que aprendeu a andar, eu acho que eles já ganham Já a Loopfiets. ganham, Acho que é isso, né? não, Aprende a andar. Aprender a Fiets. andar, não. Vamos aprender a andar de bicicleta. Essa também é a melhor parte da Holanda. É. Mobilidade, tanto das crianças irem para a escola quando são mais velhas, elas vão voltar de bicicleta sozinhas. E nós, que é sensacional você não depender de um carro. Aliás, isso é uma pergunta, né? Crianças andam sozinha pela Holanda? Bem mais cedo do que São Paulo. Que é comum você ver crianças, eu acho que a partir de uns 8 anos, elas já começam Ir pra escola sozinha. a ir pra escola sozinha. Eu lembro que, assim, quando eu cheguei, eu olhava e falava, gente, essa criançada, sozinha. Ah! Eles andam de trampo, de bicicleta, é cultural mesmo. Eles já criam as crianças para Mas essa eles independência. podem, né? É uma cidade segura. Já tem uma postura aqui, antes da escola, já começavam a ensinar Nossa, muita impressionante. atitude independente para as crianças. E aí foi quando a gente percebeu o quanto a gente é protetor e Super. faz as coisas pelas crianças. E aqui eles ensinam as crianças a se virar sozinhas até independente, que isso é bom para elas. Criança E a com gente- 2 aninhos come com garfo e faca. Tanto a gente, na nossa experiência, a gente tá no meio, sabe? Nem tão extremo como é a nossa cultura brasileira, mas também é difícil pra gente o outro lado. Luta diária. Eu acredito totalmente nessa criação da independência pra criança. É como eu acho que tem que ser. Mas é uma luta constante contra o instinto e a natureza de ir lá e fazer pela criança. Desde pequenininho, saber colocar o casaco, saber colocar a bota. Tem até uma técnica de como as crianças Tem, colocam tem. o casaquinho. É a coisa mais fofa do É muito mundo. legal. E aí
isso vai num ponto que chega as crianças com 8 anos andando sozinhas. Mas elas andam sozinhas porque elas estão preparadas para isso. Você ensina sempre a criança a andar na rua. Quando ela tá com 8 anos, ela pede. Muitas escolas têm o prédio da escola e aí a área aberta tem o parquinho, fica com o portão aberto. E as crianças não saem. E aí você fica assim, mas cara, como assim? As crianças estão ali no intervalo, não vai sair. E não, elas são criadas para aprender a ter independência. Aprende, aí ela é responsável também. Ela tá lá, ela não vai sair, ela tá na escola. Não é Regras, porque o portão tá né? aberto, tem regras. Tem regra. É impressionante a diferença de comportamento das crianças. Porque você fala, por isso que criança europeia, elas são obedientes. Não, é porque elas são desde pequenas ensinadas a certos limites, a certas regras, a certas obrigações. Isso tudo ajuda nessa formação, como ela lida com certas coisas. Uma pergunta, eu vejo muita gente fazendo, meus amigos, famílias, quando vêm, falam assim, cara, essas crianças holandesas não dão piti. Não, sim. Piti é natural de toda criança. Sabe o que é engraçado, que eu adoro, meu? Eu sigo a linha eu sigo a linha holandesa. A mãe, às vezes a gente começa a rachar o bico. Tipo, deixa ela, porque, eu não vou entrar nessa. Quando a gente tava na fazendinha, eu tava lá, aí de repente a gente tava conversando, tinha uma criança assim no chão, jogada. A minha primeira reação foi, sei lá, essa criança tá tendo um piti, né? Normal. Mas aí, cadê o pai dessa criança? Será que... O que tá acontecendo? E aí, realmente, depois eu dei uma olhada, prestei atenção pra ver. Falei, não, se essa criança estivesse precisando de ajuda, ela ia pedir ajuda. Isso é um piti. E a mãe tava assim, a criança tava no chão e a mãe tava ali na cadeira do lado, deixando a criança ter o piti. Porque o piti é isso, é um descontrole, é parte... Isso não tem a ver com cultura. Isso é parte do desenvolvimento da criança, ela tá aprendendo a lidar com as emoções dela, ela não tem controle, ela explode, ela tem piti. Daí, gente, pelo amor de Deus. Né? E vamos tolerar também, né? É parte do desenvolvimento da criança. Principalmente entre os 2 e os 3 anos de idade ali, a criança não sabe lidar com as emoções. Ser criança é isso, é aprender a se comportar como um adulto, tá no processo, né? Então, assim, não sabe, vai explodir. Eu explodo, por que a criança não pode explodir, né? Come on. Pois é verdade, né? A gente, às vezes, a gente perde o controle. E aí a gente acha ruim que a criança tem um piti e perde o controle. Às vezes eu sinto, elas são um pouco mais calmas, às vezes, em certas situações. Não sei, eles conseguem... Como lidar? As crianças são mais tranquilas? Eu acho que elas são mais tranquilas. Culturalmente, o espaço da criança é mais respeitado. Então, assim, a criança, ela tem a liberdade para dar o piti quando precisar. Ela tem a liberdade de sair correndo. Tem muito menos daquilo paternidade helicóptero, a criação helicóptero. Você não vê pai holandês mediando ali em cima, cuidando e falando, vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo. Não, deixa a criança fazer o que ela quer. E na medida em que a criança ela tem essa liberdade, ela tem muito menos angústia. Porque ela sabe que quando tem um não, é porque não pode. Você tá bravo, você tá chorando? Ok, eu entendo que você tá nervoso por um certo motivo. Não é falar não. Ao invés de falar um não, você sempre trazer uma coisa. Você jogou no chão? Não, joga a bola, entendeu? Trazer um outro elemento que seja positivo para não tentar, não colocar o não em primeiro. Eu me identifico muito com a cultura holandesa, né? Com essa forma de criação. Aqui, a criança não é esperada a se comportar como um adulto. Você não tem essa expectativa de que uma criança no restaurante, ela vai ficar sentada quietinha ali, se comportando tudo bem. Todo mundo sabe que criança vai correr, vai eventualmente gritar, vai fazer coisa errada, vai derrubar. E tudo bem, tem muito menos pressão em cima das crianças para elas se comportarem como um ser formado no mundo. Até fazendo uma ponte, né? Quando a gente fala do parto e da gravidez, encaram de uma maneira natural, eu acho que eles são mais leves, eles encaram de uma maneira mais natural a criação de filhos. Pais holandeses, quando eles lidam com a criança, eles lidam de uma maneira calma, de uma maneira tranquila. Claro, gente, tá generalizando, tá? Não é uma regra, né? Mais relaxado, sabe? E você sente mais calma, não tem aquela ansiedade. A cidade, ela te propicia isso, não tem a neurose, não tem buzina. Isso é muito louco, influencia muito o seu comportamento. As pessoas não têm tanta pressa, elas não são imediatistas. A carga de estresse que a gente carrega é menor. Que é um pai menos estressado, é um pai mais tranquilo. Você transmite isso. Quanto mais estressado a gente tá, mais você reage assim em cima da criança. Não ter esse alívio de estresse muda toda na sua educação. Tem um artigo no Dux que fala isso sobre criação free range, né? Ter criado solto, que tem muito a ver sobre essa coisa da independência, criança que corre na calçada e tudo ok. E aí tem um ditado que fala assim, "Een kind opvoeden is een kind loslaten." Uma criança bem criada é uma criança criada solta. E eu acho que isso reflete muito mesmo de que a gente tá falando. Não existe expectativa que a criança vai se portar dessa forma. E nem essa pressão sobre os pais. Criar filhos aqui é bom para os filhos, mas é bom para mim. É bom para os pais, eu concordo. Nesse sentido da pressão social para você manter o seu filho calmo. Por exemplo, tem uma tendência nova que está surgindo no mundo, muito forte no Brasil, que é essa história dos estabelecimentos child free. Estabelecimentos, restaurantes e bares que estão proibindo a entrada
convidada de criança. Como que é a experiência disso com vocês aqui na Holanda? Aqui é maravilhoso isso, né? O respeito, né? A igualdade de criança. Até onde eu saiba, isso não existe, felizmente, É. porque o que eu sinto, na verdade, é que a sociedade holandesa é uma sociedade tolerante com crianças. Eu tenho experiências, no geral, de neutras a positivas, ou eles não são especialmente bem tratados, mas são bem tratados normal, e já tive muitas experiências deles serem especialmente bem tratados. Do local dão ainda um atendimento especial, trazem brinquedinhos, coisas para criança desenhar. Cachorro e gato também, tá? E se tiver um porquinho. Diferente daquela coisa, o restaurante determina quem pode e quem não pode, não. Os pais têm a consciência que, como a Holanda é um país pequeno, as coisas, né, as estruturas, os restaurantes, tem lugares que são pequenos, da gente, uma opção nossa. Eu acho que talvez não seja tão legal, por exemplo, apropriado. Por exemplo, aqui é um lugar, o drop-off tem um espaço para criança, então às vezes os pais procuram um lugar que é um pouco maior, pro carrinho e tal. Eu e o R, a gente é um pouco teimoso com a história. Vocês já viram inúmeros vídeos de restaurantes, bares, a gente sai à noite com a bebê, claro, respeitando os limites dela, mas a gente leva ela pra cervejaria, já foi em festival de cerveja, a gente vai em bar, eu vou em happy hour, tipo, vou sair para tomar drinks com os meus amigos e levo minha filha junto. E aqui eu nunca tive problema. Nos Estados Unidos, quer dizer, eu posso falar sobre São Francisco, né, porque as leis lá são totalmente variadas por estado. Em São Francisco, se é um bar que não serve comida, não pode entrar criança menor de 21 anos. A gente sabia alguns lugares que a gente podia frequentar, mas isso foi um dos aspectos ruins para minha experiência enquanto mãe. Foi uma perda da vida social, do convívio social. É legal eu poder estar num bar tomando uma cerveja com os meus amigos e ter minha filha junto. A sociedade holandesa, eu acho que, no geral, ela é muito tolerante com crianças. Você quer que uma criança cresça e aprenda a frequentar, se comportar num restaurante ou num lugar, se você não leva ela, você quer botar ela numa caixa e aí ela sai depois, quando ela estiver adulta, pronto. Já aconteceu de eu estar em restaurante e da criança ter um piti, porque às vezes ela tá com fome, a comida demora um pouco para chegar e as pessoas em volta. Uma coisa muito, muito legal da Holanda, o espaço do adulto e o espaço da criança é muito integrado, não é separado. Então você vai encontrar um bar, restaurante, do lado de um parquinho. Todos, tá bom, não são todos, mas existem milhões de cafés que não são lojas, conceito, que são dedicadas para criança. Por exemplo, esse café é um restaurante australiano que a gente vem aqui para tomar brunch, para jantar, e tem um espaço para criança brincar. Isso é muito difundido, é uma coisa que eu senti muita falta quando eu saí da Holanda. Parece que em outras culturas não é tão integrado quanto aqui. Você tem o lugar dedicado para criança, tem um lugar dedicado para adulto, e aqui é tudo muito junto. E eu gosto disso. A criança faz parte, ela faz parte da sociedade e ela vai crescer nesse espaço. E eu acho que assim você consegue ensinar e educar melhor. Você tem aqui parquinhos que ficam em frente a coffee shop. O coffee shop não é um lugar que vende café. É verdade, vamos explicar. Coffee shop são os estabelecimentos que vendem maconha. Quando eu e o Dani, a gente se mudou pra cá, o primeiro apartamento que a gente morou, ele ficava em cima de um coffee shop. Em frente tinha uma pracinha com um parquinho e uma creche. Tô falando pra criança frequentar o coffee shop. Ela vai ver o que é, ela tem que saber o que é. E aí e o que eu acho que assim, com essa integração de tudo, você ensina. No Red Light District, que é o bairro das prostitutas, tem creche do lado. Já que estamos falando sobre essa integração, vamos trazer mais um tabu das polêmicas brasileiras. Vamos lá. Como que é essa relação das crianças com sexualidade, corpo nu? Você vê mulheres fazendo topless na praia. É muito comum, tipo, se você vai num vestuário de academia, pessoas se trocarem umas nas frente das outras, elas não escondem o corpo. Na Holanda, não fui, mas na Europa já frequentei muita sauna mista e você vai completamente pelado. Nudez não necessariamente é sexualidade. Essa é a chave da separação, porque você não necessariamente se linka ela com a sexualidade, por isso que Tudo bem. ela existe e é vista de maneira mais natural. Uma diferença que tem aqui, você encontra biquíni para crianças que vende só a calcinha do biquíni, sem a parte de cima. E é comum ela se trocar na área pública, sem, entendeu? Você não precisa esconder, você troca, ela tira a roupa, se troca, então vai na piscina. Isso então... vai pra vida adulta também, assim, se você vai na praia no verão, não estamos falando de praia de nudismo, uma praia comum qualquer, com famílias, crianças, todo mundo por lá. A pessoa saiu, foi nadar e ela quer trocar de roupa por uma roupa seca, ela vai se trocar na frente de todo mundo. Sem nenhum pudor, coloca a roupa e vai embora. Ninguém se esconde porque tem uma criança do lado. Eu acho que tem uma visão muito forte, separada do que é nudez e o que é sexualidade. E a nudez não é um problema. A sexualidade para criança, ela tem que ser introduzida da maneira certa. Se você esconde, a criança não sabe. E se ela não sabe, é muito pior. Se você quer ensinar e que a criança saiba se defender e faça suas escolhas com responsabilidade, você tem que ensinar. Você sempre falar abertamente, responder as perguntas das crianças, para elas saberem o que existe. Eu leio muito que, nossa, a Holanda é um país super kinder-friendly. E depois que
eu saí da Holanda que eu aprendi que, na verdade, a Holanda é um país muito parent-friendly. Ela é boa para as crianças, mas ela é muito boa para os pais também. Você não se priva das coisas porque você tem uma criança, você isso é muito participa legal. da vida social, ou você consegue manter a sua carreira mesmo tendo filhos. Lógico que sua vida muda depois que você tem um filho, Claro. gente. E claro que também, assim, ninguém tá falando que a Holanda é perfeita e é o paraíso, mas assim, ela dá um tem suporte. todas essas características, né, tanto culturais quanto de infraestrutura e de uma série de coisas que sim permite. Mas eles também, os holandeses, eles também têm os momentos que eles querem, eles também usam muito babysitter, eles Oh! também saem É um aspecto muito. bem E legal. tem o dia do pai e tem o dia da mãe pra sair separado. É bem comum isso. Isso é bem bem comum, né? Ser visto de maneira natural e de não ter um julgamento, cada um ter o seu tempo. Uma diferença também que, assim, aqui, logo que você tem filho, na primeira semana você já sai com a criança pra rua. E eles, inclusive, recomendam, sai pra criança tomar um ar. Que eu ouço muita história no Brasil de pediatras recomendarem não tirar a criança de casa. Isso não é só no verão, não, é no inverno. Comum você ver mãe com carrinho, com bebê recém-nascido, indo frequentar café, restaurante. Minha filha nasceu em fevereiro, que é inverno, veste a criança apropriada e vai passear. Às vezes a recomendação é não vá em lugar muito fechado, com muita gente, não leve em aeroporto. E aí eu perguntava isso pra médica e ela ficava me olhando com uma cara assim de ué, mas do que você tá falando? Tá conversando outra língua. Quando meus filhos tiveram catapora, e aí eu liguei conversando com o médico e perguntei assim, devo manter ela em casa e não levar pra escola por causa de contaminação? Não, e o bairro inteiro tá tendo catapora. Você mantém ela em casa se ela não estiver se sentindo bem pra ir pra escola. Mas se ela estiver se sentindo bem, pode mandar pra escola. Aqui é a lei do mais forte. Total. Como que funciona a saúde das crianças? Acompanhamento pediátrico? Aqui eles separam, porque tem duas coisas, né, que o pediatra no Brasil ele faz. Acompanhamento do desenvolvimento da criança saudável e ele faz o acompanhamento médico. Aqui é separado. Então você tem uma instituição que é o Consultat Seguro, que pra gente comparar seria como se fosse um posto de saúde. E lá você tem as enfermeiras, tem também pediatra, fazem o programa de vacinação é feito lá e de desenvolvimento. Tá crescendo, tá ganhando peso, tá falando, tá andando. Tudo isso quem faz é o RRD, que é a sigla do Consultat Seguro. E aí você tem uma outra coisa que é o Hausarzt, que é o médico da família. Por exemplo, eu, RABB, a gente tem uma médica que ela é responsável por todos nós. Ela não faz nenhum tipo de acompanhamento, mas quando alguém tá doente, ela é o primeiro contato. A ideia é que as coisas mais simples ele mesmo trata e se tem alguma coisa mais séria que precisa de um encaminhamento, ele pode encaminhar, dependendo do caso, para um pediatra ou para um especialista direto do que for o assunto. E tem algumas coisas também do desenvolvimento que se você tem dúvida, alguma coisa está acontecendo com a criança, você pode ligar para o Consultat Seguro. Mas realmente isso, tem essa segmentação que no Brasil é feito pelo pediatra, que o pediatra faz tudo, ele vai acompanhar desde o desenvolvimento até a parte de saúde e aqui é separado. Qual que é a dieta da criançada? O café da manhã é comumente pão com Hagelslag lá. Eles gostam muito de Nutella também. A Nutella a gente dá uma controlada mais pro final de semana. E aí depois no almoço, normalmente é sanduíche. E aí à noite aí é uma refeição quente com um lanche. Na escola eles têm uma fruta de manhã, tanto na pré-escola também. Então, café da manhã, uma fruta, um almoço que também é base de sanduíche. À tarde a gente faz um lanchinho também, uma fruta, uma vitamina, pode ser mais um pãozinho. E aí à noite, aí é o jantar, a refeição que a gente faz em casa. E aí janta a família toda. O Lourenço é uma mamá, né? Lógico, mas o Nicolas é uma banana, o Lourenço depois uma banana. Bom, adoro banana. Aí tem sempre o pãozinho que ele adora toast, ele mesmo passar com a faca, com cream cheese ou com a manteiguinha. Às vezes um danoninho. O almoço é o seguinte, grande parte é o que sobrou do jantar. No dia seguinte eles almoçam. Quando eu tô saindo, porque às vezes quando a gente consegue montar todo o teatro, circo, né, que eu chamo, pra conseguir sair pra rua, já é hora do almoço deles. Então, então tem que às vezes ter nessas horas, dou um sanduíche pra capear. Mas aí não, aí é sagrado. Jantar eu faço todo dia jantar. Eu tenho que sempre fazer um pouco a mais para poder ter pro almoço. O que você faz de comida no dia a dia? Eu faço muito a carne moída com purê de batata, arroz com lentilha, arroz com feijão de macarrão, bolonhesa, gnocchi com molho de tomate. Eu já tô me convidando pro jantar. Mas eu não faço a massa, tá bom, sim. Tem uma coisa que as crianças comem, que é diferente no Brasil, tem lá também, mas que é muito disseminado aqui, que é Reiswafel. É bem popular, né? E a bebê, o que ela come? Café da manhã Bebê já não já é enorme, né? Varia. No café da manhã, geralmente a gente come ou leite com cereal. Ela come muito o que a gente come, assim. Então é iogurte, mais leitinho com banana, cereal, ela gosta, ou então um pãozinho com manteiga. Aí, almoço, total sanduíche. Também temos essa história dos breaks, né? Do lanchinho da manhã, o lanchinho
da tarde, que geralmente é fruta ou castanha. Ela é louca por Uva passa, eles tâmara. adoram, né? Eles dão muito na creche. Muito uva passa. Meus amam tomate e pepino, que é uma coisa super holandesa. Quando que eu ia pensar um dia dar pro meu filho? E ela tá numa fase agora da creche, com pão, e aí ou eles fazem com um filé de frango, que é tipo um peito de peru, com queijo, e um outro super popular também é o smieka, uma versão tipo de um requeijão, é um queijo cremoso, e outro que ela ama é Apfelstrudel. E o Smearwurst. Ah, eu adoro. E o pin da casa, lógico, né? casa. Óbvio. E jantar aí a gente cozinha ativamente. E aí ela come de tudo. Então eu faço pouco por pura preguiça e feijão. Também não é aquela coisa brasileira todo dia, não. Mas Mas eu eu gosto de congelo. fazer de vez em quando e eu congelo também. O que aconteceu aqui, que eu acho que mudou muito essa coisa cultural, que eu acabei virando uma vegetariana meio por tabelas. A carne, as porções são muito pequenas, caras, o gosto da carne é que eu não gosto, mais que seria uma Eles é muita batata, legume cozido e carne. Porco. carne de porco, eu acho que carne de porco é bem... Eles comem mais carne de porco do que carne de Se você vai olhar o menu infantil dos restaurantes, quando tem menu especial para criança, sempre vai ter uma opção, um misto quente, servido geralmente com uma porção de ketchup. De jantar é muito comum ter bolonhesa, Batata frita sempre. batata Você frita. aprende- Quando tem, não é comum ter não menu é comum infantil. ter. Poucos restaurantes que você acha aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito difundido. Opção de mac and cheese, macarrãozinho preparado com alguns tipos de queijo e porções menores. E isso é difícil aqui. Se você vai sair para jantar com criança, porção grande. Então a gente acaba, ainda rola, pra mim, pro R uma coisa, e aí a bebê come com a gente. Dizem que europeu não toma banho. Eu nunca perguntei pra um. Eu também não. Mas com as crianças, Com as crianças eu tenho uma experiência. normalmente elas não tomam banho todos os dias. Recém-nascidas, elas não tomam. A não sei as maiores, mas o que eu sei da orientação, que eu acho que as recém-nascidas, pequenininhas, não dão. O que acontece aqui no Brasil, normalmente, na maioria dos lugares, é muito quente. É muito diferente da realidade daqui, quando é frio e quando é o inverno, principalmente para as crianças. Eu sinto, por exemplo, quando eu estive no Brasil, tinha que dar banho todo dia. Não tinha jeito, a cabeça dela pingava suor. Mas aqui, até onde eu saiba, os holandeses não dão banho todos os dias. Com a temperatura aqui, que é diferente, não foi pra lama, não foi no parquinho, não tá coberta de areia. Realmente não tem necessidade. Tem uma outra coisa, a questão da água. A água aqui é uma água muito dura, tem muitos minerais. Calcário. E é muito calcário, é uma água que não faz muito bem pra pele, pro cabelo. Seca pra caramba. Eu lembro quando a bebê nasceu, que a gente recebeu a cramzorta. Não sabe o que é uma cramzorta? Vai lá assistir a parte 1 desse vídeo. A orientação dela era essa, 2 a 3 vezes por semana. Cresceu, ok, a criança se suja mais. Então você vai lavar quando ela tá suja. Mas o normal não é você banhar todos os dias. Eu acho que na real, papo, vou falar na intimidade aqui. Eu, você, só a gente, prometo que eu não conto pra ninguém. Rola um tabuzão essa história do banho no Brasil também, né? Cara, assim, como assim você não tomou banho? Não tem um pouco? Gosta da coisa limpa, a gente gosta da nossa casa limpa, a gente tem higiene em pegar os alimentos, com a luvinha, né? Não o dinheiro e depois pega o alimento, a gente tem uma outra referência. Pô, it's a big deal você não tomar banho todos os dias. Eu não posso chegar aqui no canal e falar que eu não tomo banho todo dia. Agora você nunca vai saber se eu tomo banho todos os dias ou não. Uma coisa que a gente não fala. Você que tem experiência criando o seu filho na Holanda ou em outro país, coloca aqui, comenta, compartilha aqui com a gente. Quais são os perrengues, as dificuldades ou diferenças culturais que você encara. Não se esqueça de dar um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, vai lá no canal do Dux Amsterdã para assistir a parte 1. Se inscreva no canal. Se você tá chegando por aqui agora, já aperta o botão de subscribe. Muito obrigada, Luciana, pelo bate-papo. Obrigada, Carla. Obrigada pela oportunidade. E a gente se vê semana que vem. Tchau!